Me conte um pouco, ou conte aqui para nós, como foi montar esse bicentenário, conhecer nos mais de 200 municípios, né? Não foi fácil, então a equipe ajudou. Com certeza. Começa por aí, eu acho. Quando Jerônimo me convidou para ser secretário de Cultura, e é uma área que desde que eu cheguei aqui na Bahia eu já tinha, né, alguma interlocução, participava, estava sempre envolvido. E eu sabia que a gente precisava, né, de um momento, sobretudo, viver um momento novo da cultura, sobretudo com a vitória de Lula e o protagonismo que a cultura teve na eleição de Lula. Porque não é simplesmente Lula voltou. Lula voltou muito com a força da cultura. A cultura foi muito forte nessa campanha, mais do que em outras. O setor cultural teve muita responsabilidade, sabendo, inclusive, muitas vezes a gente sabe que tem setores mais à esquerda, por exemplo, ou até mais ao centro, que tem algumas restrições com o Lula e com o PT, e que nesse momento não tiveram dúvida, souberam guardar as diferenças e cair dentro de cabeça, interno de cabeça, sabendo com a responsabilidade que o momento exigia. E aí, quando o Jerônimo me convidou, eu perguntei para ele, e a equipe? Como é que ele? É sua. É sua, vá e monte a sua equipe. Traga aqui para mim os nomes, tudo, mas monte a sua equipe. E algumas pessoas naquele momento, dentro de toda aquela construção e as conversas que tinham, me diziam assim: ah, você não vai ter força para isso. Você não vai ter força, você não vai conseguir. Fulano, você não vai conseguir mexer. Fulano, esqueça, não sei o quê. Tá bom, tá boa, entendeu? Eu não vou ficar fazendo essa discussão, sendo que eu tinha uma conversa com o governador sobre isso. E nós montamos uma equipe jovem. Isso não é nenhum tipo de preconceito geracional, mas eu tinha a leitura e continuo tendo de que o momento exige da gente uma visão também e um pique atualizado para vivermos esse momento da cultura nacional e do pique do governador também. Que as pessoas ficam falando: ah, você está em tudo que é lugar, estou te vendo em tudo que é lugar, sua rede mostra você uma hora está aqui, outra hora está lá, não sei o que. É isso. E Jerônimo disse isso muito para a gente. A responsabilidade que nós temos com esse período é uma responsabilidade muito grande. Não tem um dia que a gente possa perder. É a missão mais importante das nossas vidas. A gente tem que ter essa compreensão. Ele tem essa como governador, eu tenho essa como secretário, e eu passo isso para a minha equipe, para que também todos tenham a compreensão do que nós estamos fazendo. É um momento muito especial. Então é uma equipe que chegou com muita vontade, com muita empolgação. Tem pessoas da equipe que já estavam na secretaria, mas foram para outras funções. A maioria não estava e veio. E isso nos permite também estar fazendo uma agenda que eu considero bastante ousada. Uma agenda de trabalho muito ousada, de buscarmos uma atualização da agenda cultural, respeitando a trajetória que nos trouxe até aqui, respeitando a história que foi construída, porque nada começa do zero e nós não temos nenhuma pretensão de ficar tentando inventar a roda, mas sabendo do desafio que nós temos diante deste momento. E da serenidade. Sobretudo depois de tudo que a cultura brasileira passou nos últimos anos. E a questão do bicentenário é interessante porque eu comecei a ter essa conversa com o Jerônimo ainda na campanha. Nós nos tornamos muito próximos. Jerônimo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim para a Bahia. Na campanha de 2018, ele coordenava a campanha de Rui, eu vim para a coordenação de comunicação da campanha de Wagner, e nós tínhamos um núcleo que reunia para discutir o programa de governo, logo que eu cheguei. E a gente criou uma afinidade ali naquele momento já. Ele sempre muito estudioso, né, muito obstinado pelas informações, sempre me chamou a atenção que ele estava sempre com uma pastinha na mão, cheia de papel e de post-it, as coisinhas marcadas e tudo. E a gente criou uma relação muito legal ali. E na campanha, quando eu passei a coordenar a comunicação da campanha dele, o ano passado, nós criamos, obviamente, aí mais proximidade. E num determinado momento da campanha, nós começamos a falar sobre o bicentenário. E eu disse: não é uma coisa do 2 de julho. Não pode se restringir ao 2 de julho. É um processo mais amplo, mais complexo. A gente precisa de um envolvimento maior da sociedade,
sabe, com tempo, com múltiplas possibilidades de nós falarmos sobre esse tema com a população. E aí ele concordou e como professor, como, né, uma pessoa que vem da educação, se nós temos que trabalhar isso é na educação. Educação é livro didático, é dentro da escola, é como é que a gente vai tratar isso. Então, nós começamos a desenhar essa ideia de bicentenário ainda na campanha eleitoral. Depois, na transição, eu estava ali na comunicação da transição. Me lembro que eu fiz um plano. Um dia eu sentei em casa no computador e pensei assim, o que seria esse ano do bicentenário? Escrevi umas 3 páginas, mandei para ele. Ele, pô, Bruno, bom, legal isso aí, tem alguma coisa ou outra, depois a gente ajusta, vamos conversar e tal, não sei o quê. Aí, virei secretário de Cultura. Fui convidado para ser secretário de Cultura. Num primeiro momento falei com ele, e aí, bicentenário, temos bicentenário, vamos criar um grupo de trabalho, criamos um grupo de trabalho, várias secretarias, tava uma coisa ainda meio quem coordena, quem não coordena, quem vai fazer as ações, não sei o quê. Num determinado momento ele me disse, leva que é seu, toque isso aqui. Isso aí, nós, sei lá, a gente devia estar em março, em abril, por aí. E aí foi aquele plano que eu tinha escrito na transição, e nós começamos, óbvio, aí com já uma vivência no governo, vendo as ações, o que cada secretaria estava preparando, mas a espinha dorsal foi aquela ali, que nasceu no papo na campanha, depois um rascunho na transição, e esse trabalho que é um trabalho, Suica, de realmente ressignificar a história. E eu digo isso não como uma retórica ou como um discurso bonito. Eu digo isso pelo que eu vivi percorrendo esse estado no último mês, com a rota Bahia Memórias de Lutas e Liberdade que nós fizemos. É emocionante. Emocionante que a gente vê, assim. E tava uma aula pública. Para você que é jovem e vem de outra cidade, mas com todo o conhecimento da política e tal, você se percebe ali que é emocionante. Imagine nós que somos mais antigos, né? E uma coisa assim, ó, eu me lembro um contato assim em Salbara, muito marcante para mim, que a gente sai, tinha falecido no dia da rota, tinha falecido uma senhora de 103 anos, que era filha, se não me engano, ou neta, de uma das caretas do Mingau, que foi um movimento de mulheres importantíssimo na luta em Salbara pela independência. E aí tinha todo um clima, quando eu cheguei, rolava aula pública, teve nessas cidades, aula pública com os estudantes, aí tinha apresentações culturais, fanfarra, filarmônica, e a gente saía em cortejo na cidade. E aí tinha uma questão, e aí vai fazer o cortejo, não vai fazer, porque morreu essa senhora, é aqui perto, não sei o quê. Aí a família disse, não, tem que fazer, porque ela era o que ela acreditava, inclusive. E a gente sai naquele cortejo com a filarmônica e as fanfarras na cidade, e o povo foi descendo, era um dia de semana, eu acho que era uma quinta ou uma sexta-feira, à tarde, as pessoas foram descendo, indo para a janela, e aí vem as caretas do Mingau, uma encenação das caretas do Mingau, se junta a esse cortejo, e aquilo deu todo o significado. Quando a gente chega no lugar onde nós inauguramos o Marco da Independência, do Bicentenário, a metade da cidade estava ali. Veio junto, estava de fato interessada no que estava acontecendo. Aí era homenagem àquela senhora, era a reverência às caretas do Mingau, era atividade cultural, é o povo que veio porque tinha música, mas era um envolvimento com a história. E aquilo, para mim, sintetiza o que nós nos propusemos a fazer. Nosso trabalho é para envolver a sociedade. E tem gente que você envolve por uma aula pública, tem gente que você envolve por um filme que está sendo exibido lá na Sala Walter da Silveira ou na TVE. Tem gente que você envolve por um conteúdo na rede social. Tem gente por uma exposição que vai. Tem gente que é pela música, pela filarmônica, pela peça de teatro 2/7 que você falou, da TV Pelourinho, peça sensacional que a gente rodou também. Então, e esse movimento foi ganhando corpo. Em cada cidade eu ia vendo as características próprias daquele lugar e as pessoas, o orgulho das pessoas de saber que a história da independência aconteceu, porque também havia uma lacuna não só de contar a história,
como de dizer que essa era uma celebração restrita ao Recôncavo e a Salvador, sendo que a história aconteceu em diversos municípios. Caetité teve um papel importantíssimo. Aqui, o Recôncavo, de uma forma mais ampliada, o Baixo Sul, onde nós encerramos semana passada, a própria região metropolitana de Salvador como um todo. Então, foi muito legal. Eu digo foi porque a rota nós encerramos agora na semana passada. Mas nós temos agora seminário internacional que vai acontecer em setembro. Tem a ópera que vai acontecer. Tem a ópera da Independência amanhã, sexta-feira e sábado, na Concha Acústica, de graça. Ingressos disponíveis no Simpla. É só chegar lá e imprimir o ingresso. Tem o link nas redes sociais da Secult, nas minhas redes sociais, nas minhas redes também. Então, quem quiser, tem ingresso ainda disponível. Então, é uma proposta, de fato, de envolvimento da sociedade para que, sobretudo, e isso para mim está sendo o mais lindo de tudo. Ontem a gente esteve lá na Pedra Furada para ver Eu vi lá o grafite. O grafite. Que a gente também foi uma outra ideia. Eu tive essa ideia no carro um dia passando. Esses paredões cinzas que a gente passa, importantíssimos, uma política importantíssima do governo do estado, de fazer as encostas para a população que mora em locais de risco. A gente passa aquele paredão cinza. Eu disse, gente, isso é uma oportunidade da gente contar a história. Aí nós tivemos esse grafite com a turma do Musas, fez lá na Pedra Furada, em homenagem a Maria Filipa. E aí tem uma senhora, Dona Elza, que é uma senhora negra, aposentada, que mora lá na Pedra Furada, que quando eles estavam pintando, a comunidade veio e disse, Dona Elza, aqui é Dona Elza. E Dona Elza caiu da encosta, inclusive. Ela rolou não sei quantos metros daquela encosta. Então, ela tem uma vivência com aquilo ali bastante intensa mesmo. E as pessoas começaram a identificar que era ela. Aí eu recebi um vídeo da turma do Musas, estava pintando, fez um vídeo, mandou dela vendo a pintura e botaram um turbante. Ela colocou o turbante de Maria Filipa, é um turbante rosa, e ela chegou lá com o turbante rosa. Ontem eu fui lá e encontrei Dona Elza. Aí eu peguei e perguntei para ela, Dona Elza, vem cá, se os portugueses quisessem dominar aqui, a senhora botava isso para correr? Botava. Dava surra de cansanção? Dava surra de cansanção. Se eles deixassem os barcos tudo atracados aqui, e a senhora traísse eles para cá, botava fogo, mas fazia miséria com eles. Maria Filipa. É isso também, é essa forma, as pessoas se reconhecerem naqueles personagens, porque quando a história não é contada como ela aconteceu, ou fica aquele quadro de Dom Pedro com o braço erguido sobre um cavalo às margens plácidas do Ipiranga, sem povo, sem sangue, sem suor. Esse apagamento é porque o povo não se reconheça como personagem da história. É o colonizado. Sabe? É a história do colonizador para que o colonizado não se reconheça. Então, nós nos propusemos, e eu tenho, por essa rota toda que nós fizemos, por Dona Elza, que eu conheci ontem, eu não tenho nenhuma dúvida que isso está tendo sucesso, que as pessoas se reconhecem nos personagens e isso empodera diante das lutas atuais. Porque o processo de esquecimento, ele é para legitimar preconceitos, é para dizer assim, ó, não, a história não é construída por mulheres, a história não é construída pelos negros e negras, a história não é construída pelos indígenas, a história é construída por homem branco de elite. E aí, quando a gente faz esse trabalho, as pessoas se reconhecem e passam a se sentir mais empoderadas para lutar contra todo tipo de discriminação, de preconceito e se afirmar, porque a gente está lutando por liberdade todos os dias. Então, que bom que a gente consegue despertar esse sentimento em quem realmente é o personagem central dessa história. O papo tá bacana, mas eu precisava contar duas histórias. Uma porque o Wagner, ele é um cara muito inteligente, né? Essa vivência toda, tem idade por demais. E ele Olha, você vai gostar disso aí, dizer que ele tem idade por demais. Viu? Ele tem 70 e tantos anos. 71. E ele é um cara que traz a gente ali numa boa. Eu tenho conversado com ele, um dos papos mais longos, que eu faço campanha com o Wagner desde os 20, por aí. E no dia 1º, a gente bateu um papo, além do feijão, eu conversei muito com ele. E ele me contou dessa história do hino do Seu Bonfim. Que a Bahia não tinha hino. Isso.
a Bahia não tinha hino. Então, as pessoas entendiam que o hino da Bahia era o do Senhor do Bonfim, e que ele acha que deveria ser até. Porque o hino do Senhor do Bonfim foi feito em homenagem ao centenário, né? Ele fala na estrofe, muito bacana. E ele contou isso na exposição da Caixa Econômica, que foi outro momento muito bacana. É bom as pessoas participarem dessa exposição. Tá linda a exposição do Caixa Cultural ali na Carlos Gomes. E a outra, nesse dia primeiro também, ele falou, pô, negócio bacana essa peça aí e tal, legal. Só que o cara fez a parada e quer me lascar. Que os caras falam do galego. Fala do galego, fala do galego e tal.